Em 30 de abril de 1914, nascia no Rio de Janeiro o menino Carlos Frederico. Seu nome era uma homenagem a Karl Marx e Friedrich Engels. E o que ele se tornou quando cresceu? Um dos maiores ícones da direita brasileira. Fala aí, meus opressores! Galera, já vai se inscrevendo no canal, deixando um like e clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações. Assim você me ajuda e não perde nenhum vídeo do canal. Esse é o vídeo de estreia do quadro Biografia QP. E para começar em grande estilo, eu vou falar sobre alguém que eu admiro bastante, Carlos Lacerda, o demolidor de presidentes. Carlos Frederico Werneck de Lacerda nasceu no Rio de Janeiro, mas foi registrado em Vassouras, cidade no sul do estado fluminense. Foi jornalista e político, membro da UDN, União Democrática Nacional. Foi vereador, deputado federal e governador do estado da Guanabara. Fundou o jornal Tribuna da Imprensa e a editora Nova Fronteira. Lacerda escreveu vários livros, como O Poder das Ideias, que vai ser tema de vídeo aqui no canal. Lacerda era filho do tribuno político e escritor Maurício de Lacerda e neto de Sebastião Lacerda, que já foi ministro do STF e ministro dos Transportes no governo de Prudente de Moraes. Em 1929, Lacerda ingressou no curso de Ciências Jurídicas e Sociais da então Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Durante o seu período acadêmico, participou ativamente de movimentos de esquerda, até que em 1932 abandonou o curso. Tornou-se militante comunista, seguindo os passos do seu pai e dos seus tios, que eram membros do PCB. Carlos só rompeu com o movimento comunista em 1939, mas, com o tempo, aquela forma de ditadura provou-se ainda pior do que as outras aos meus olhos, pois muito mais entranhada, muito mais organizada e, portanto, mais difícil de derrubar. Lacerda se converteu ao catolicismo por influência de Gustavo Corsão, escritor católico, membro da UDN e um dos maiores expoentes do pensamento conservador no Brasil. A partir daí, Carlos Lacerda se tornou um dos maiores porta-vozes das ideologias direitista e conservadora no Brasil, sendo o dono de uma oratória fantástica. Opositor dos movimentos trabalhista, fascista, integralista e comunista, Lacerda se tornou o maior inimigo de Getúlio Vargas. Se você acha que Bolsonaro fazia uma oposição dura ao PT, é porque tu não tá ligado no nível de oposição que Lacerda fazia a Vargas. Em 54, sofreu um atentado quando levou um tiro de raspão em um dos pés. Os autores do disparo confessaram o envolvimento do chefe da guarda pessoal de Vargas. A conclusão da investigação só agravou ainda mais a crise política que culminou no suicídio de Vargas. O suicídio reverteu a opinião pública, provocando comoção e revolta. O suicídio de Vargas deixou um espaço vazio na política que foi disputadíssimo nas eleições de 55. Juscelino Kubitschek ganhou as eleições, mesmo com a oposição de Lacerda. Lacerda chegou até a escrever uma matéria em seu jornal envolvendo JK e Perón, que na época era presidente da Argentina, num suposto plano para implantar no Brasil uma república social sindicalista. A polícia na época desmentiu o conteúdo do que ficou conhecido como Carta Brandi. O objetivo, que era impedir a posse de JK, não foi alcançado, por causa do que ficou conhecido como Movimento de 11 de Novembro, coordenado pelo ministro de Guerra na época, General Lott, que mandou cercar o Palácio do Catete e quartéis da cidade. Isso obrigou Lacerda a realizar um breve exílio fora do Brasil, mas ele voltou em seguida para reassumir a sua cadeira de deputado e continuar sua ferrenha oposição, dessa vez a Juscelino Kubitschek. Lacerda atacava, entre outras coisas, a construção de Brasília. Juscelino jamais permitiu que Lacerda tivesse acesso à televisão. Mais tarde, Juscelino confessou ao próprio Lacerda que se ele tivesse permitido que Lacerda falasse na televisão um discurso contra Juscelino, Lacerda o teria derrubado da presidência. Para você ter uma ideia, em 61, Lacerda fez um discurso na televisão atacando duramente Jânio Quadros. Logo em seguida, Jânio Quadros renunciou. Por isso, Lacerda ficou conhecido como demolidor de presidentes. Com a transferência da capital para Brasília, Lacerda se candidatou ao recém-criado estado da Guanabara, se saindo vitorioso. Como governador entre 60 e 65, Lacerda se destacou pela sua capacidade administrativa. Coordenou grandes obras como a estação de tratamento de água do Guandu, até hoje a maior do país, e túneis importantes como Santa Bárbara e o Rebouças, ligando a zona norte à zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Terminou a construção e reurbanização do Aterro do Flamengo, removeu favelas de bairros da Zona Sul e Maracanã, criando o Parque da Catacumba, o campus da UEG, atual UERJ, e instalando seus antigos habitantes em conjuntos habitacionais afastados, como a Cidade de Deus e a Vila Kennedy. Construiu inúmeras escolas e manteve um alto padrão de qualidade dos hospitais públicos.
Lacerda apoiou o golpe militar de 64, mas virou opositor do regime em 66, com a prorrogação do mandato de Castelo Branco. Segundo ele, essa prorrogação transformaria o governo revolucionário numa ditadura militar permanente. Ele queria mesmo era pegar JK na disputa presidencial. Ele se garantia no sucesso do seu governo na Guanabara e na sua oratória impecável. Em 66 ele fundou a Frente Ampla, movimento de oposição ao regime militar que contava com dois antigos adversários, JK e Jango, mas Lacerda não obteve sucesso nessa empreitada. Em 1968 foi cassado pelo regime militar. Em 21 de maio de 77, Lacerda foi vítima de um infarto no miocárdio e faleceu. Muito do que Lacerda falava naquela época são pensamentos que hoje conservadores e liberais pregam. Descentralização administrativa, redução do número de partidos, menos intervenção estatal na iniciativa privada, proteção à propriedade privada e combate ao comunismo. Claro que ele tinha as particularidades que o contexto daquela época exigia. Lacerda, por exemplo, tinha uma visão mais estatizante do que a visão que hoje conservadores e liberais possuem. Isso foi um dos pontos de divergência entre ele e Roberto Campos na época. Meu amigo, desde aquela época a direita tretava entre si. Mas já em meados de 70, quando Lacerda foi perguntado sobre quem seria o seu ministro da Fazenda caso ele chegasse à presidência, Lacerda respondeu: Roberto Campos. Ele sabe tudo que eu não sei de economia e eu sei tudo que ele não sabe de política. Lacerda era um defensor dos valores judaico-cristãos na civilização ocidental, porque, segundo ele, o cristianismo tinha exercido um caráter civilizatório na nossa sociedade, junto com o direito romano e a filosofia grega. Por isso, para ele, a UDN deveria combater três coisas na política: o materialismo na filosofia, o economicismo na política e o nacionalismo na psicologia social. O materialismo não pode ser seguido pela UDN, como partido, não sendo e nem devendo ser um partido confessional. A UDN é e deve ser um partido cristão. Creio que ninguém contesta que a UDN visa preservar e sustentar, levando-os à prática, certos valores e princípios, que se costuma resumir chamando-os de princípios da civilização cristã, como tal denominada herança da cultura, do estilo de vida, pensamento, comportamento que recebemos das culturas judaico-grego-latina, através de nossos formadores, a religião cristã e a colonização portuguesa. Lacerda não gostava de ser definido como de direita, e sim como um democrata, mas ele sabia reconhecer os perigos de uma democracia pura. A democracia exige a formação de uma elite dirigente, porque ela é ou deve ser o governo dos melhores, escolhido pela maioria. Ela exige que a maioria seja capaz de escolher os mais capazes. É como Churchill dizia, a democracia é o pior de todos os regimes, com exceção de todos os outros que tentaram implementar. Lacerda era um homem que mudava de opinião conforme o contexto exigia. Ele não gostava de teorias, e sim de ver as políticas sendo colocadas em prática, sendo testadas. Era um adepto da política da prudência, essência do conservadorismo. Ao contrário dos totalitários, que amam as fórmulas porque se alimentam dessas fórmulas intoxicantes, o democrata se nutre de exemplos e análises, e foge ao perigo das sínteses e das generalizações teóricas. Em certo sentido, o verdadeiro idealista na democracia é pragmático. Não se deixa aprisionar nem pelas fórmulas, nem pelas prevenções pessoais ou doutrinárias. Mas isso exige maturidade, força de convicção e capacidade de ação. É uma pena que nós nunca elegemos Lacerda como presidente da República. Lacerda é o retrato de um Brasil que poderia ter sido, mas não foi. Galera, espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo quem vocês querem ver no próximo Biografia QP. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e até o próximo vídeo.